Boa noite a todos os seguidores do canal A Chave. Mais uma vez um bate-papo maravilhoso. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, dizer para vocês que curte o nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal e deixe os seus comentários aí, tá bom? Hoje tenho a grande honra de receber aqui o meu grande amigo, ele que é parapsicólogo, hipnoterapeuta, neurocientista, psicólogo da área comportamental, entre outros. Dispensa comentário ele. Hoje com vocês, nada mais e nada menos, o meu amigo Carlos Alberto Salles. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Agradeço o Boa convite. noite. É difícil, viu? Mas posso falar com o presidente da República do que esse cara aqui, ó. De fato, aí, esse ano, 2021, explodiu as questões envolvendo a psique humana. Né? Inclusive, um detalhe muito sério. Eu fiz um curso livre de psicologia clínica comportamental. Né? Então, abriu muito mais os meus trabalhos, né? Ligado à hipnose clínica. Né? Lembrando que a hipnose clínica é uma ferramenta, a hipnose é uma ferramenta. Isso, uma ferramenta. Então, aliada às outras profissionais, né? Psicólogos, psicanalistas e aí, né? Aí a gente trabalha essa questão em conjunto. Então, uma ferramenta. Uma ferramenta. E uma ferramenta que ajuda as pessoas a se libertar, né? Isso, muito importante. Isso é muito importante. Para a gente começar o tema de hoje, dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, relatam que o Brasil é o segundo país da América com maior número de pessoas depressivas, equivalente a 5,8% da população, atrás dos Estados Unidos com 5,9%. Além disso, ocupam o primeiro lugar quando a questão é a prevalência de casos de ansiedade. Carlos Salles, o que é a depressão? Depressão, né, conforme a OMS já falou, né, é uma patologia. Ela pode vir, né, ligado a familiar, né, ou adquirida no meio do caminho aí, né? Certo. Né, que a gente fala da questão da... Bom, são vários fatores que podem trazer depressão, né? Vários fatores. Então, desde uma questão de base né, social, familiar, as questões de entender a si próprio, ou frustrações, né? Daquilo que gera perspectiva, né? Então, eu vou trazer uma questão aqui, ó. Vou trazer significado de deprimir. Um verbo transitivo, né? Sentir uma tristeza intensa ou causar essa tristeza e melancolia. Uma tragédia, por exemplo, né? Abater física ou moralmente, debilitar, enfraquecer. Então, por exemplo, uma doença, o câncer pode deprimir uma pessoa. Um relacionamento, o fim de um relacionamento pode deprimir uma pessoa, né? E por aí vai, né? São vários Eu acho que esse tema, o fim do relacionamento, é o que mais causa depressão, né? Eu vejo o fim do relacionamento na área da depressão mais pro lado feminino ou o lado masculino. Mas o lado masculino é um pouco mais agressivo quando tá nesse lado da depressão, porque causa a morte. Isso, faz sentido sim. O homem não entender-se, né? A mulher, ela é mais sensível em várias questões, né? De fato aconteceu isso. Inclusive dados, né, sobre o confinamento, né? No confinamento, por causa da pandemia, né? Das questões sanitárias aí, triplicou o feminicídio, né? A imprensa sempre está falando sobre isso aí, né? Triplicou por quê? Ou seja, pessoas que viviam 20 anos casadas, né? De repente, explodiu, ou seja, não estavam preparadas emocionalmente para estarem, sei lá, convivendo, né, mais intensamente. Aí é possível, alguns casos, né, que a gente determina aí na própria clínica lá, né, da violência, que gerou essa violência, né? Já estava lá incutido. Aí a gente já fala na questão das sombras, né? Estava incutido esse medo de encarar o outro, ou não estar preparado para as frustrações, né? Certo. Né, desse confinamento, né? Esses conflitos entre marido e mulher, ao invés de gerar feminicídio, seria muito mais fácil sentar e conversar? Sim, esse seria o caminho. Quer dizer, em vez de conflitar,
dialogar. Dialogar, buscar esse caminho. O Né? que vai adiantar? Vai matar, vai preso. Isso. Ou vai se matar, acabou a vida. Segundo algumas crenças, acredita que você vai pagar num outro plano. Será que existe? Sim ou não? Não é mais fácil sentar, ô esposa, ô marido, ó, aqui não tá legal. E aí? Vamos se reconciliar nisso daí? Ou já partir para agressão? Né? Em a gente fala da tratamento, a gente fala da questão da... Alguns termos que a gente trabalha com famílias também, né? Uhum. Não há essa conversa e diálogo. Não tem. Então, meu interesse é superior ao interesse do outro. Aí começam as questões muito desagradáveis, né? Só que muitas vezes envolvem o quê? A outra camada, né? O terceiro ponto ali, que são os filhos. Que é a questão familiar, né? Vai abalar todo mundo, né? Porque os filhos vendo os pais brigando, se agredindo, né? A partir desse momento já vai ter uma questão de uma depressão ali, né? Porque naquele momento daquela criança, né, que o cérebro ainda está no processo de formação, mas já captando aquelas imagens, ele vai ficar triste pela mãe, enfim, e vai essa criança no futuro também há uma grande possibilidade de ele ser agressor também com a família dele, porque os filhos são espelho dos pais, né? Isso, a base familiar, né? Bom, a referência que eles têm como crianças, né? São os pais. São o pai. Então, chega na fase adulta cheio de conflitos por causa disso. Entender isso é muito complicado, né? Eu trago até um paralelo aqui, ó. É um site de uma amiga lá de Portugal, de Lisboa, né? Uma amiga nossa. O que é depressão? Definição dela, no site dela, né? Eu também concordei muito, gostei muito dessa definição. A depressão é uma patologia que estão presentes sentimentos de tristeza, vazio, sensação de cansaço e falta de interesses nas atividades. Tanto atividades físicas, a própria atividade profissional também, viu? Então a depressão, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então você está falando que a depressão também, entre outras coisas, gera doença. Isso. Física. Patologia física. Psicopatologia traz também essas questões, né? Você aborda aqui, ou seja, sua amiga aborda aqui o tema de sentimento de tristeza. Concordo plenamente. Esse sentimento de tristeza, sentimento de perda do quê? Em prol o quê? Tristeza, qual o motivo dessa tristeza? Então, eu defino pessoalmente como uma prisão sem muros. Ou seja, de repente, nada serve mais nada para ele. O tudo é o nada. E o nada é o tudo. Gostei da filosofia. Como é que é? É muito ambíguo, né? Como é que posso falar? Há uma dicotomia. Sim. Há uma dualidade nessas questões, né? Aí, esse vazio. Bom, caramba, mas a pessoa tá lá, tem a profissão dela, tem o carro dela, tem a casa maravilhosa dela, tem não sei o quê, tem os amigos, tem a família linda, não sei o quê. De repente, nada disso interessa. Ou seja, o que está acontecendo ali, né? Dentro daquela psique, dentro daquele ser humano, né? Homem e mulher. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. Partindo desse ali daqui da tristeza. Eu vi isso, um post pequenininho assim, bem curto, acho que estava no Instagram, enfim. Um rapaz, ele tinha uma Rolls Royce, um carro de não sei quantos milhões. Aí ele saiu de uma festa e estava com o chofer dele, né? E o rapaz olhando no celular, falou assim, pro motorista, meu amigo acabou de comprar um jato de não sei quantos milhões. Como eu queria ter um jato. Sentimento, né? De tristeza, sentimento. Cara, milionário, como eu queria ter um jato. Aí um outro rapaz bateu na porta. Falou assim, esse carro é do senhor? Ele falou assim, é. E o cara com uma Ferrari. Como eu queria ter uma Rolls Royce dessa. Ou seja, ninguém tá contente com o que tem. Sempre quer mais, mas nunca tem nada. Essa questão do ter, é mais um bombardeio, né? Que envolve, né, um padrão, entre aspas, né? Social, uma sociedade do consumismo, né? Do materialismo, né? Aí vai gerar o quê? Expectativa. Quanto mais tem, nada tem, né? Igual você acabou de dizer. Aí, frustração, expectativa, frustração.
Você falou, né? Bom, a gente está vendo muito cresceu esse índice, né? Dos TikToks da vida, não sei o quê. Né? O padrão, entre aspas, né? Do ser ideal numa sociedade, né? Aí isso frustra. Não tem jeito, aí gera todas essas questões. E partindo desse adendo também, nesse mesmo tema, sentimento versus tristeza. Hoje é muito comum a gente, nas redes sociais, a gente vê na cara daquela pessoa, a gente que estuda um pouco outras, enfim, estuda outras coisas, né? Outras culturas e tal. E trabalha com a espiritualidade também. Você vê que a pessoa tá triste. Você vê que a pessoa tá ali dando risada no Facebook, no Instagram, no TikTok. Mas o eu dela é vazio. O eu dela não tem nada. Mas ela está em prol o quê? A sociedade vendendo o que ela não é. Tem muito disso hoje. Vender o que, não, na verdade, o que você não é. Faz todo sentido. Vender uma tristeza, vender uma alegria que você não é. Na clínica, né, por exemplo, a gente pegou vários casos assim, até de blogueiros, né, blogueiras, que de repente, quando ela deu por si, né, na realidade não é aquilo que eu passei na foto, né, no restaurante que ela foi lá e tal. E tem muitos atores assim também, né? Que se viu no auge da carreira, de repente acabou tudo, entrou numa depressão profunda que não consegue sair dessa depressão. Porque ele viveu um personagem a qual é o mundo de Oz, né? Alice no País das Maravilhas. Isso, quer dizer, ou seja, cria-se um padrão ilusório daquilo que internamente, pessoalmente, não condiz com a realidade. Então, assim, são vários pontos que você colocou agora, né? Bom, falamos do familiar, que pode gerar também, desse nível sociocultural, ou de uma sociedade, um padrão elitista, ou consumista, ou materialista, né? Tudo isso aí gera, né? Eu vou citar as questões aqui, por exemplo, muitos moradores de rua, Sim. que a gente pega teve um caso lá que a gente teve que fazer um tratamento com algumas pessoas lá que foram... pessoas pagaram para as pessoas moradores de rua, né? Parentes próximos, né? Para passar por uma hipiroterapia. Certo. A gente percebeu que foram fatores dessa perspectiva ou expectativa de um mundo idealizado no conto de fadas, que você falou agora, né? Caramba, eu quero ter aquele padrão daquele cara da novela. Não existe. Eu quero ter aquele padrão daquele cara que está no... Você falou das redes sociais, né? Não existe. Então, refletir ou espelhar naquilo que não existe, né? A sua realidade é outra. Quem vende isso? Um sistema, né? Ele vende isso para causar essa depressão. Isso. Porque hoje você assistir uma televisão é deprimente. Você fala, meu Deus do céu, para não falar outras coisas, é tanta coisa ruim. E as notícias ruins vendem. E você fica ali, a pessoa, ela fala assim, não vou mais sair pra rua. Ou seja, a mídia vende uma informação, o seu cérebro compra aquela informação e ele acaba acreditando que aquilo é verdade. E ele acaba entrando na depressão. Por quê? Só que ele não abriu na verdade, numa prisão sem muro, né? Só que ele não deu um giro de 360, de 90 graus. Falou, isso é tudo mentira, cara. Aí entra uma outra mídia que ela coloca o vírus, né? E depois vem a outra mídia querendo trazer o remédio para cura. Coloca o vírus e traz a cura. Ou seja, vem aqui comigo ou seja, eu que coloquei, eu sei tirar. Mas depois que você entrou numa depressão profunda, né, que entra no sentimento versus tristeza, essa depressão ela fica cada vez mais difícil de você sair dela, né? Isso, a gente chama de uma patologia invisível, né? Ou não muitos, né? A gente trabalha com isso, né? Com a questão da psique humana, né? Então, alguns fatores envolvem para identificar, né? Mas você falou agora, né? É um bombardeio insano, certo, em cima das pessoas, dos seres humanos, né? Imagina uma criança que está em formação, né? Imagine aí, você, né, que está vendo a gente aqui, uma criança na sua formação como ser humano, né? De repente, ele fala, meu Deus, que mundo que é esse aqui? O mundo totalmente desprezível da violência. Bom, eu tenho que ter aquele padrão, eu tenho que existir aquilo lá.
Aí você falou, esse bombardeio é insano, que você falou, né? E não tem jeito, né? A tecnologia, ela cresceu muito. Você Né? acredita que Mas o esse preço é muito alto, crescimento né? dessa tecnologia, ela traz essa questão da depressão, né? Desse sentimento de vazio, dessa tristeza. Que você lembra, acho que uns 5, 6 anos atrás, nós começamos um projeto também, você lembra lá atrás, que o tema não existia nada disso hoje, vamos colocar dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Não tinha isso, acho que uns 6 anos atrás não tinha isso. E a gente falamos lá atrás que a doença do futuro era o quê? A depressão. Depressão, você tinha comentado já. E não teve outra, essa questão apocalíptica da depressão, né? Cresceu e triplicou mais ainda, né? A gente fala na questão esse mundo ideal que vão plantando aí nas pessoas, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Há um quadradinho do mundo ideal, né? Esse mundo ideal não existe. Mas o meu mundo interno existe. Sim. Eu tô falando uma questão pessoal, viu? Sim. Minha. Então, como é que eu tenho que viver numa sociedade? Bom, quais são os padrões de sociedade que eu tenho que viver, né? Agora mudou, né? Eu preciso estar inserido num contexto, preciso estar inserido num novo patamar profissional também, nova forma de lidar com a família, né? Você vê, né? As famílias não tem mais diálogo, né? Um tá lá no cantinho, outro tá lá jantando, outro... Então, você falou, toda evolução gera uma frustração. Eu vou falar da questão da Revolução Industrial, né? A revolução aí agora a Revolução Tecnológica, né? Ela te traz o conforto, mas gera as patologias. Quem cria esse sistema das revoluções, ele já prevê as doenças que vai trazer, que vai vir por detrás disso? Possivelmente a questão é econômica, né? Eu vou desenvolver uma tecnologia, segundo alguns estudos que fazemos, né? Eu estou falando que é minha opinião pessoal. Eu desenvolvo uma questão que vai gerar conforto para a sociedade para fins econômicos, né? Dessas corporações que a gente fala aí, né? Alguns fatores, alguns documentários já falam sobre isso, né? Bom, eu te dou isso, o acesso, né? Como é que de repente tudo ficou grátis, né? Não, tem um preço muito alto, tudo é grátis de repente. Opa, eu tenho acesso a esse conteúdo grátis, mas por trás tem questões econômicas, né? Nem que seja a gente vê a questão da criptomoeda, várias coisas, né? Sim. Entendeu? Há questões econômicas que envolvem por trás disso aí, né? Então a evolução traz a frustração. Aconteceu isso no período agrário, né? O pessoal sai da agricultura e vai para as fábricas, né? Gerou frustrações, né? Depressão causa patologia? Sim. Que tipo de patologia? Então, fisicamente, bom, diferente da ansiedade, tem uma questão muito tênue, ansiedade, alguns casos, né, que a gente fala, né? A ansiedade gera uma depressão, ou pode haver um fator que a depressão não precisa gerar ansiedade, né? É muito tênue essa linha aí, né? Alguns vão defender, bom, a ansiedade gera a depressão. No meu conceito pessoal, lá no nosso instituto, né? SS, Instituto International Institute, né? Certo. No meu conceito pessoal, algo que já aconteceu lá atrás, sim, na sua carreira de vida, né? Na fase, aconteceu lá atrás, e de repente implode ou explode, uma frustração interna. De repente tudo não vale mais a pena, né? Aí você fala, não, mas professor, e na depressão infantil, o que gerou? Ponto interessante. Como é que gerou a depressão infantil? Aí você sempre defende isso, né, nas entrevistas que eu estou percebendo aí. Como é que está a base familiar dessa criança, então? Opa. Então são vários fatores, viu? Vários fatores. Aí depois a gente grava mais programas sobre isso. São vários fatores que geram tudo isso aí, né? Não é um fator único. Ou existe uma verdade absoluta. Essa questão de família versus depressão, né? Famílias versus depressão versus melancolia versus tristeza. É a forma de qual os pais, eles... Não vou nem falar uma educação, mas uma forma de
repreender o filho. Por quê? Tem aqueles velhos ditos populares, né? Que não faz aquilo que o bicho-papão vai te pegar. Não faz aquilo que o homem do saco vai te pegar. E a criança vai crescendo com essas crenças limitantes, aonde vai gerar essa famosa depressão, né? Sentimento de tristeza, melancolia. E hoje, no novo século, né? As crianças se trancam no quarto, ficam no jogo, não tira o olho da tela da televisão, do jogo, do computador, e aqueles jogos que um mata o outro. E aí? E o psique dessas crianças de hoje? E leva também ao suicídio, né? Alguns casos levam ao suicídio. Depois eu comento um caso de um jovem, 15 anos, né? Uma criança ainda pra mim aqui, né? Aconteceu justamente isso. Esse formato de bolha da autopreservação, ou a questão... Opa! Né, que você falou, que tipo de... Que mundo eu tô trazendo para essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente, enfim, né? Como é que eu trago essa bolha de protecionismo, né? O excesso de proteção, né? Então, assim, os pais trabalham com as ferramentas que eles têm. E os filhos recebem aquilo que eles têm de referência, né? Então, é muito tênue essa linha também. Por exemplo, a mídia falou muito da geração... Não gosto de usar esse termo, né? Mimimi. Ou geração Nutella, né? Não pode falar isso que... Aí chora, aquele monte de coisa, né? Mas, assim, que base que esses pais têm para criar esses filhos também, né? E eles, que ferramentas eles tiveram também? Então, na clínica a gente fala muito isso, ó. Seria possível tratar primeiro os pais, depois os filhos, né? Mas partindo desse adendo do pai e você disse, do jovem, né? Que teve um problema, gerou a morte dele, né? Eu vou comentar aqui sobre isso, foi muito terrível. Mas a questão aqui família versus depressão. Tá. O tema é esse, né? Depressão, tristeza e melancolia. Espiritualidade é muito importante, mas uma espiritualidade sem dogma e sem doutrina? Eu trabalho muito nessa questão. Há um princípio da espiritualidade. Certo. Então, o princípio da espiritualidade está inserido no contexto do tratamento que fazemos lá. Então, eu trago 5 pontos. Isso aqui é exclusivo, só para você, que eu vou passar aqui para os também nossos seguidores aí, né? Então, eu falo assim, ó, tem que haver, sim, o equilíbrio físico, intelectual, mental, emocional e espiritual. Olha só. Não o menos importante, é o mais importante, espiritual. Então, você tem que estar bem fisicamente, intelectualmente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. É o conjunto. É o conjunto. Então, tem que partir esses 5 pontos do meu conceito devem estar alinhados. Quando um falha, todos... Mas desses 5 conceitos, né? Desses 5 conceitos, a espiritualidade é a cura? Ou, vamos colocar assim, a ciência versus religião. A ciência é a cura ou a religião é a cura? A religião no sentido espiritual. Esse religar, né? Segundo aí Sim. algumas pessoas falam. Bom, não vou aprofundar muito, porque é muito polêmico isso aí, né? De repente, vou falar agora posso falar o caso do garoto lá de 15 anos, né? Certo. Os pais eram de uma denominação cristã, né? Eu não vou falar qual que era, né? Se é pentecostal, não sei o que. Então, houve várias proibições disso, daquilo outro, né? De repente, o colega do meu sobrinho numa escola, eles eram colegas, né? De repente, o garoto, 15 anos, se trancou no quarto. A mãe foi acordar de manhã para bater para ele ir para a escola. Arrombaram a porta. Porque os pais falavam que era frescura, os pais, os parentes. Na escola também, viu? Esse cara tá... frescura, depressão é frescura. Depressão é frescura. De repente, o vazio foi intenso, né? Depois, no outro programa, a gente vai falar sobre a intensidade, né? Então, ele foi para grave direto. Depressão grave. Bateu, suicídio. Não tem tempo de analisar muita coisa, né? Aí aconteceu isso. Ou seja, esse caramujo interno, e vai descendo, vai afundando, suicídio.
Mas a família. Houve a questão o parâmetro dogmático e doutrinário. Sim. Bom, segundo a nossa fé, a religião, tem que tratar assim. Com agressividade? Alguns históricos dessa família em particular, houve a questão, vamos falar, entre aspas, energética do pai ali, né? Então, através né, teve uma questão da agressão. Então, deram uma surra nele, aí falando que era frescura, né? Uhum. Então, houve essa questão também envolvendo isso aí, né? Então, mas a gente não pode... O conhecimento espiritual não serviu de nada da questão religião. Isso, nesse aspecto pontual, sim. Serviu de nada. Não. Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Quando se vai... quando se fala de cura, eu acredito nesse tema, né, de depressão, cura espiritual. Eu não acredito que o remédio, que a ciência, vamos falar que a ciência seja o remédio e a religião seja a espiritualidade, tá? Eu não vejo a ciência como o remédio, a cura para a espiritualidade. Qual é a visão, sua visão sobre esse tema? Então, trazer a visão da hipnoterapia. Sim. Bom, após um diagnóstico através da anamnese, né, e os nossos profissionais da psicologia sabem também, né, identifica, bom, para mim são fontes fundamentais, alguns pontos que eu não posso falar sobre o procedimento aqui, né. Peguei 3 pontos principais lá na anamnese. Lógico, a gente não trata só da ciência lá, né. A gente fala, há uma questão também, eu falo esotérica ou envolvendo aí a questão desse todo aí, né. O ser humano não tem jeito, o ser humano não pode só ser matéria, né. Uhum. No meu conceito pessoal. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Uhum. Sim, tem que ter a base envolvendo a espiritualidade. Uhum. Longe do dogma da doutrina. Esse religar ao ser humano, o todo, né? Pode ser o grande arquiteto dos mundos, o grande criador do ser humano, enfim, né? Então, esse ponto espiritual é focado também dentro da terapia com a hipnose. Então ali está, durante lá a sessão, né? Ali é um ser humano que envolve emoção, certo, a sua própria intelectualidade e também a espiritualidade. Não tem jeito. Físico também, né? Os 5 pontos que eu já falei, né? Fisicamente, intelectualmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Okay. Então, espiritualmente está inserido nesse contexto. Para mim, nesse conceito pessoal, né? Perfeito. Salles, só um momentinho aqui, que agora eu quero falar com os nossos seguidores aqui do YouTube. Dizendo a vocês, nossos seguidores aqui do YouTube, que se inscrevam no nosso canal, deixe sua curtida, ative o sino para receber as notificações aí dos nossos conteúdos e deixe seus comentários. Já vou pegar ele aqui de jeito agora e vou fazer o seguinte. Professor, você está atendendo lá na Paulista ainda? Estamos lá, tá mas lá ainda? Tinha mudado de endereço, mas estamos lá. Mas está lá por enquanto. Então, vou fazer o seguinte. Você aí, nosso seguidor do canal A Chave, deixe seus comentários aí, falar que assistiu o nosso programa aqui, tudo direitinho, deixou os comentários. Professor, tem como sortear uma sessão já com anamnese. Uma sessão com anamnese? Exclusivo só para vocês aqui. Tá bom, então. Do programa e também... Então deixe seus comentários aí, tá bom? E quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, o Cleito lá do Boarim, que essa semana a gente se encontrou, ele falou, porra, quero ir lá pro canal, quero dar ele falou, quero fazer uma entrevista lá. Um cara super bacana. Cleito, logo mais você está aqui com a gente. Professor, quer deixar seu contato? Sim, pode. Que tá aqui? Tá aqui embaixo, só você seguir. Em algum lugar aí da tela. Só seguir aqui, ó. Tem toda a minha rede social, os contatos aí também do Instituto. E começaremos no segunda quinzena de janeiro as palestras e os cursos já, viu? Palestra e curso. Eu vou ficar pouco tempo aqui na América do Sul. Eu tenho que viajar, né? Então, esperando só baixar um pouquinho aí a situação aí, né? Mas aproveitem as palestras e os cursos. Legal. E também os atendimentos. Tá bom. Então assim, deixa os comentários aí, vai ganhar uma sessão já com a anamnese aqui do... Sorteio com vocês aí, né? Pode deixar com a gente que a gente vê isso daí. Vamos lá, dar continuidade a essa entrevista maravilhosa.
É quando o paciente, que é assim que vocês tratam, né? Cliente. Desculpa, quando o cliente, não cliente, é paciente. Quando o cliente vai até lá a sua clínica buscar a cura, mas ela já tem a resposta para a cura. Como que vocês agem dessa forma? O cliente quer buscar a cura, mas ela já tem a resposta para a cura. Aconteceram, são mais de 500 atendimentos já, né? Desde 2014, mais de 500 atendimentos nesse parâmetro aí, né? De fato, na anamnese, eu tenho que falar, apontou tal item aqui. Aí ele fala, já sabia. Aí, opa, tem que recuar um pouquinho e fala, pô, espera aí. A gente não busca o mais possível, né? Entender que aquela pessoa deslocou até lá para alguma coisa, para amenizar o impacto daquilo que ele está passando ou não, a depressão ou até a ansiedade, as questões aí, né? Mas na depressão, por exemplo, você já sabia isso. Opa, então o copo já veio cheio, né? Que a gente fala nesse sentido, né? Uhum. Então fala assim, baixa um pouquinho, vai até você lá internamente, vamos resolver isso aí, né? Aí, como eu falei, né? A hipnoterapia trabalha com um conjunto de vários profissionais juntos, viu? Uhum. Psicólogos, psicanalistas, né? A gente trabalha junto com esses. Se o cliente já está com psicólogo, a gente fala, mantém. Está no processo medicamentoso, mantém. Mas há casos que o cliente fala assim, eu consegui, através da hipnose clínica, me desfazer daquele 500 remédios que estava tomando, 1000 remédios que estava tomando. Porque a gente sabe, né? Nós somos seres orgânicos. Uhum. E quanto mais ingestão de questões químicas, né? Não estou falando de briga com a indústria farmacêutica aqui. Nós somos seres orgânicos. Não tem jeito. Mas é fato, é fato que o remédio não cura o espírito, né? Não, jamais. Aí esse assunto é... Querendo ou não, a ciência, também estou aqui para brigar com a ciência, estou aqui para, enfim, é impossível o remédio curar o espírito, né? Porque o espírito foi criado por um ser todo poderoso desse imenso planeta, né? Faz sentido. Eu vou até abrir aqui um pouquinho. Pode, fica à vontade. Aqui, ó. Esse aqui é no site da nossa amiga lá de Lisboa, aqui, ó. Uhum. O impacto dos sintomas da depressão varia de acordo com a sua gravidade, né? Então lá em Portugal chama de ligeira, aqui é rápida, né? Ligeira, moderada e também agressiva. Isso aqui vai ficar para outro programa, depois a gente combina falar sobre esses pontos aqui. Uhum. E a sua duração, mas sabe-se atualmente que a depressão é a doença que mais contribui para as mortes por suicídio. Olha só, você falou sobre isso agora há pouco também. E a que mais provoca capacidade na atividade produtiva do ser humano, né? As consequências no contexto familiares, sociais, profissionais são muitas vezes devastadoras. É verdade. Olha só. Depressão é um assunto muito sério. Jamais será frescura. Então pegou a criancinha ali mais esquisita. Alguma coisa está estranha, meu filho, né? Minha filha. Opa, vamos lá. Filho, está acontecendo o quê? Pegou o adolescente, pegou até adulto. A gente pegou um caso de um rapaz, eu chamo de rapaz, né? 70 anos de idade, tem 70 anos de idade, 70, em quadro de depressão. Qual o motivo? Conquistou tudo na vida. Familiar. Conquistou tudo na vida, tudo que ele queria. As posses, tudo. De repente, explodiu. Base familiar. Uma coisa não resolvida, o quê? Você viu? Meu conceito pessoal, né? Depressão é aquele que aconteceu lá atrás. Fatores ocorridos. Depressão seria uma frustração daquilo que ele não conseguiu? Está relacionado no meu conceito pessoal, frustração e expectativa. Ele gerou expectativa. Está nessas questões que envolvem isso aí, né? Aí no meu conceito pessoal, né? Não, a medicina já falou aqui, né? A OMS fala, né? É uma patologia ligada aí às questões da psique humana, da mentalidade, da mente humana, né? Assim, o bebê não nasce com depressão, né? Não nasce, impossível. A depressão você adquire no... Até então, que se você pegar um ser já com a mente pronta, né? A psique pronta, e uma criança de 2 anos de idade, ele não tem depressão.
Se você colocar na beira do abismo uma mente formada e uma mente em processo, quem cai primeiro no abismo? Aquela que está carregada de... Aquela que está carregada. Entendeu? Porque há um processo que entra vários fatores. Marido, familiar, social, esposa, emprego, dinheiro, bens, não conseguir. E isso leva a pessoa ao extremo daquela depressão. Muitos casos de quem está na rua. Nossa. É de frustração. Porque, um exemplo, tá? Perdeu o emprego, família com padrão, começa aquela cobrança, aquela pessoa não está preparada, abriu a guarda, vai pra rua, vai pro mundo das drogas, vai beber. Isso. A bebida também é muito forte para quem tem um problema de depressão, né? Eu vejo da seguinte forma, eu acredito que quando você está nesse patamar, na minha opinião, eu vejo a religião, o religar, né? Esse ser que desencarnou, um tema bacana para a gente conversar no outro programa, desencarnar de não morrer, desencarnar da mente carnal e viver numa mente universal, desencarnar para a vida, viver num plano espiritual, ou seja, tipo um zumbi, porque isso existe, e levar as pessoas ficar perambulando, bebida, droga e assim sucessivamente. Colocar um ponto muito sério nessas questões, viu? Essa perspectiva que gera a frustração, né? E você vê, é mundial, né? Lá em Los Angeles tem um local chamado Skid Row, é uma região lá, né? Cracolândia americana. Entendeu? Então, morei em Madrid também, né? Madrid tem um pessoal também nas mesmas questões ali. É mundial, né? Não tem jeito, né? E você falou, né? Que tipo de abordagem familiar essas pessoas têm, né? Que tipo de padrão familiar, como é que pode ser feito isso, como é que pode ser feito aquilo, né? Inclusive tem um dado aqui, ó. A depressão é muitas vezes uma doença silenciosa. Silenciosa, sim. Onde o apoio profissional, familiar e social são fundamentais para uma boa recuperação. Bom, aí entra naquela questão do começo. Mas se a família não entende como é que funciona a questão espiritual, aonde que vai vir essa cura? Isso. Ou se essa pessoa ela tem a sua fé A ou B, se ela não entende aquele provérbio, vamos colocar assim, ou ela está só ouvindo, não está escutando, ela tem que trazer esses ensinamentos para dentro de casa. Isso não é só para essa questão de depressão, de ansiedade. Tem muitos casos que num outro programa a gente fala sobre homossexualidade também, que não é aceito. Isso. Que também gera depressão. Inclusive, altos índices de suicídio entre esse grupo, viu? Né? Que a gente chama de LGBTQIA+, né? Sim, sim. A gente já falou sobre esse tema aí, né? Então, há altos índices, né? De aceitação no próprio lar, né? Uhum. Aí é tratado como uma patologia do homossexual ou homoafetivo, né? Sim, sim. Corrigindo aqui, né? Homoafetivo. Então, assim, há também essa frustração. Bom, a família não aceita. Aí, muitos casos de suicídio ligado a transgênero. Bastante. Isso é muito grave. E também tem tudo a ver com o sentido de depressão, ansiedade, tristeza, melancolia e assim sucessivamente. Correto. Não é? Aí, inclusive, o outro lado aqui, ó. Compreender a depressão ajudará a preveni-la e a diminuir o estigma que frequentemente impede que a pessoa peça ajuda. Bom, tem uma barreira desse diálogo, né? Bom, você fala, meu pai está com depressão, minha mãe, não sei o quê, como é que eles vão me tratar, né? Aconteceu isso com o garoto. O garoto se trancou ali, não podia falar isso na escola, de casa, na escola, né? Ele também não entendia muito bem. Então, e a professora tem que estar preparada para isso no ambiente escolar. Sim, tem que estar preparada. Atenta a isso. Isso, aí no ambiente escolar, praticamente ali, eu sugeriria, olha só para mim, viu, aqui, viu? Cada escola ter um corpo ali de hipnoterapeutas, puxa um lado pro meu lado aqui, né? Hipnoterapeutas e psicólogos também, à disposição ali, nas escolas públicas, viu? Isso que eu ia falar, escola pública, né? Tendo ali um corpo ali, ó. Que a privada é outra coisa. Ei, chega aqui, o que tá acontecendo, filho? Fala aí. Vamos bater um papo aqui? Na linguagem do jovem, né? Sim. O que tá acontecendo? Fala aí.
eu garanto que esse índice alarmante de suicídio entre os jovens cairia aí bastante, né? Se tivesse um corpo... Acho que foi esse ano, alguns ataques de aluno, teve um surto, entra nas escolas, mata todo mundo. Isso. É agressivo, aí você fala... É um processo... Esse processo agressivo, né? Bom, não entender a sociedade, entender a mim mesmo. Então tem que eliminar todo mundo aí nessas questões, né? O mundo tá... Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Morte por ente querido. Essa questão de perda de um ente querido da família, por que a pessoa não consegue entender que nós estamos apenas uma passagem nesse planeta, que nada é eterno? O que é eterno é o espírito, não a matéria. Nós somos um produto perecível que tem um tempo aqui na Terra. Por quê? Nesse momento de perda, né, do ente querido aqui, que você colocou, ruptura do falecimento de um ente querido aqui, nesse último termo aqui. Explica pra gente esse fator. Assim, na hipnoterapia, assim como outras profissionais trabalham também, a gente trabalha terapia do luto. Eu trago meu conceito pessoal. Eu falo terapia do lute. Lute para entender o que é o luto. Eu trago isso. Então tira o O, coloca o E. Lute. Lute. Para entender que eu sou um ser mortal. Uhum. Então a única verdade que eu sei que essa não tem discussão de nada, que é a morte. A morte existe. Hoje eu estou aqui, não sei se estaria amanhã aqui, né? A morte é um fator, não existe relativo sobre a morte, né? Existe verdade absoluta. Aqui eu tive e aqui eu tenho que ir embora daqui. É fato. É fato, entendeu? Como é que eu trabalho a terapia do luto? Aí não vou abrir muitas questões como eu trato isso aí, mas assim, eu trago o processo do luto, ou seja, entenda que aquele ente querido esteve aqui por um período. Traga os benefícios. Esquece as questões das discussões, a briga, não sei o quê. Houve um caso, posso contar aqui? Pode. Fui fazer a exumação da minha mãe. Faleceu, aí ninguém em casa queria ir lá fazer a exumação dela. Aí eu fui lá fazer a exumação. Primeiro período lá, ela estava intacta, beleza. Aí tem um período que você tem que voltar depois. Aí eu voltei, tinha uma moça jovem, eu tenho uns 25 anos, jovem, do meu lado aqui, no mesmo, como é que posso falar? No mesmo, onde cavou ali, né? Como é que posso falar? Lado. Do meu lado. Aí minha mãe o cara pegou os ossos. Depois eu falei com ela, né? Ela foi exumar o pai dela com os ossos. Ela chorava, chorava tanto, parecendo que o velório foi aquele dia, o enterro foi aquele dia. Então eu falo, não houve o que é? O desprendimento. Desprendimento. Entendeu? Não houve desprendimento. Então ela chorou como se o pai tivesse morto ali naquele dia. Só tinha os ossos dele, né? Então assim, não há esse conceito, a mídia não vai trabalhar sobre isso, né? Ninguém vai trabalhar sobre isso. Entendeu? Sentimento de apego. De apego. Então assim, na terapia que eu trabalho lá, quais são os fatores positivos das alegrias que esse amigo, parente próximo, ou ente querido trouxe para você? Alimenta isso aí. A questão positiva. Né? Tu viu alguma desavença, né? Que nem eu peguei um caso lá que a filha brigou com o pai, brigando até na fase adulta lá. A filha já com 57 anos. A gente tinha ainda a amargura do pai. O pai já tinha falecido. Olha só. Então ela não absorveu muito bem o luto do pai ainda. Aí a gente teve, lógico, na anamnese descobriu-se bastante coisa na anamnese, né? A anamnese é o histórico. Sim. Que envolve família, sociocultural, socioambiental, ambiente ambiental, no ambiente da natureza. O ambiente que ela vive ali, né? Social é o ambiente que ela vive na questão de conhecer o mundo externo, né? A chama quando sai do ninho, né? Sim. Então, esse ambiente, corrigindo aqui, é um ambiente fora do ninho, né? Como é que eu trato com o outro? Quem que é isso aqui? Quem que é a professora? Quem que é esse coleguinha, né? Então, assim, ela ainda estava presa ao luto do pai, que ocorreu há 15 anos atrás. Então, não consegui desprender disso. Eu não consegui perdoar meu pai quando estava vivo, que não sei o quê. Não.
Aí começou... Se ela entendesse o eu, né? Talvez ela não consiga entender o que significa eu. Aí ela pegou, ela estava quase indo pro... A gente ia falar sobre isso no outro programa, né? Ela estava indo quase para a questão ali da depressão grave. Por não entender isso. Então eu apliquei Mas lá... ela citou um ponto importante. Talvez ela não entendia. Eu não consigo. Talvez ela não entendeu o eu. O que significa o eu? Então eu trago lá na nossa terapia, né, do luto, troca o O pelo E. Lute. Para entender o que é o ser humano nesse prazo aí, período de... Você falou, né? É um prazo de validade aí para todo mundo, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A verdade absoluta é o seguinte: eu vou morrer um dia. Fato. Ponto. O professor Cortella, como sempre, ele falou uma frase numa palestra dele que eu adoro. A vida é muito curta, né, para ficar perdendo tempo com coisas banais, não com essas palavras. Mas o que você quer ser, importante ou conhecido? Né? Importar é quando as pessoas, né, nos levam dentro da consciência dela. Então nós somos eterno. Ser importante é eterno. Ser conhecido é momentâneo. Né? Tem um sentido dentro disso que você está falando. Professor Carlos Salles, infelizmente nosso horário já terminou. Bate-papo aqui daria umas 5 horas de programa, mas não dá. Né? Numa outra hora está convidado para esse mesmo tema e a gente vai conversando sobre vários assuntos, tá bom? Eu quero ver se eu consigo colocar você com uma psicóloga também, amiga, mas eu, enfim, tô negociando aí, vamos ver o que vai dar, tá bom? Onde que eu tô? Aqui, né? Nessa câmera? Legal. Dizer a vocês, aos nossos seguidores aí do YouTube, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações do nosso canal, deixe seu comentário, entendeu? Deixou o comentário lá, também está valendo lá uma anamnese e uma sessão com o professor Carlos Salles. Deixar seu telefone, deixa seu telefone para os nossos seguidores. Todos aqui, né? Estão aqui meus contatos, minha rede social aqui, Instagram, né? Legal. E eu quero só alertar a todos que teremos janeiro branco. Janeiro branco é uma campanha que vai de encontro ao tema muito importante de hoje, a depressão. São as doenças da psique humana. Então aí vai ser muito salutar, eu vou estar no Brasil ainda, legal. A gente combina, a gente fala com a psicóloga, vai ser fantástico também, uma profissional também da área para poder curar e salvar essas pessoas. Então, depressão jamais será frescura. Depressão é uma coisa muito importante, as pessoas não dão importância para isso, né? Só lembrar vocês, nossos seguidores do canal Instagram, do YouTube aqui, que tem o QR Code. Onde que está o QR Code? O QR Code está aqui, ó. Quem puder ajudar o nosso canal com uma pequena contribuição de R$ 2,99 será de grande valia para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, nossa técnica e assim por diante, tá bom? Tá aqui o QR Code, tá bom? Desejo para vocês que até a próxima. Namastê.